O vídeo começa com o Nair, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele elogia a beleza da mulher e pergunta qual o nome dela. Porém, ela fala que se chama Adriana e que não está interessada. Ele fala que só queria fazer amizades, porém ela responde que não está afim e sai andando sem dar nenhuma chance. Em seguida, Nair aceita o fora e vai na direção da Lamborghini. Mas quando a mulher vê que o carro de luxo é dele, ela tira a jaqueta e vai atrás dele toda interessada, batendo na porta do carro e pergunta se ele tem tempo para falar com ela. Ela então pergunta como ele tem um carro luxuoso como este. Nair fala com ela que ele tem a sua própria empresa. Ela então fala que agora ela pode falar com ele. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia tão rápido. E ela fala que gostou muito do carro e que ele parece ser um cara legal. Ele então pergunta o que ela quer com ele. Ela responde que ele queria conversar com ela e pergunta se ele não quer mais. Nair fala que tentou falar com ela, mas que ela foi muito rude com ele. Ela pede desculpas e fala que estava meio estressada. Em seguida, ele desce do carro e fala que todos nós temos dias ruins, mas que não podemos descontar nas outras pessoas. Ela concorda com o que ele fala e fala que ele tem razão. Em seguida, ele pergunta se agora ele pode pegar o número dela. E ela responde que sim, que com certeza. Ele fala que não sabia se ela iria passar o seu número e passa o telefone para ela anotar o seu número. Em seguida, o youtuber fala que é novo na cidade e está procurando uma companhia para ajudar ele a conhecer a cidade. Ela então responde que pode ajudá-lo com isso e fala que ele vai gostar muito da cidade porque tem muitos lugares legais. Ele então fala que ela pode entrar no carro com ele para eles darem uma volta na sua Lamborghini. Dentro do carro, eles resolvem ir num bom restaurante para almoçar. E ela sugere almoçar no melhor restaurante mais caro da cidade. Ele fala que não tem problema e que ele vai pagar tudo. Porém, o Nair lembra ela que a jaqueta dela ficou lá fora e pede para ela ir buscar, e vamos ver o que o YouTube preparou de surpresa para ela. Ela desce do carro e vai até o lugar que ela deixou sua blusa e pega a mesma e volta até o carro para sair com ele. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha. Ele tranca a porta do carro e fala que não sai com garimpeira de ouro. E fala para ela tchau tchau garimpeira de ouro e acelera a Lamborghini e deixa ela ali sozinha. E no fim, a mulher acabou se dando mal e sendo rejeitada pelo youtuber. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele fala que ela fica muito bem com essa roupa e pergunta qual o nome dela e se apresenta para ela. A moça fala que se chama Diane. Ele então pergunta aonde tem uma cafeteria para ele tomar um café. E ele fala que ele é novo na cidade e não conhece nada aqui. A mulher fala para ele que ela está com pressa e não pode ajudá-lo. London então fala que só precisa conversar com ela alguns minutos para ela informar para ele e que ela não precisa ser rude assim com ele. Ela então fala que não está sendo grosseira, mas que não quer iludi-lo porque ela tem namorado. Ele então fala que achou que ela era solteira porque não viu nenhuma aliança de compromisso no dedo dela. Então ela responde para ele que não precisa ter uma aliança para ser comprometida. London confirma que realmente não precisa. Ele então pergunta se pode pegar o número dela para eles serem amigos. Ela responde que é melhor não, porque o namorado dela é muito ciumento. London então pergunta se ele não tem nenhuma chance dele pegar o número dela. E ela responde que não e que ele não faz do tipo dela. Ele então aceita o fora da garota e vai na direção da Lamborghini. Mas na hora que ela vê o carro de London, na mesma hora ela começa a perguntar se o carro é mesmo dele. London confirma que sim e pergunta o porquê. E ela responde que gostou muito do carro dele e não sabia que ele tinha uma Lamborghini. London então fala que ele queria chamar ela para dar uma volta com ele.
mas que ela foi muito rude com ele e por isso não vai mais incomodá-la. A moça demonstra muito interesse pelo London e fala que eles podem sair para tomar um café. Mas o London questiona dizendo que ela disse que tem namorado. E ela fala que disse que tem namorado porque são muitos homens que dão em cima dela e ela fala isso para não poder ficar rendendo assunto. London fala que entende perfeitamente que ela é muito linda e deve realmente chamar muita atenção dos homens. Ela então pergunta se ele não vai deixar ela entrar no carro. O YouTube fala que sim e pergunta se ela quer mesmo vir com ele. Dá uma volta no carro e ele chama ela para entrar no carro com ele. Já dentro do carro, ele pergunta o que passa na cabeça dela, porque ela não queria falar com ele no início e depois que viu sua Lamborghini veio na mesma hora falar com ele. Ela responde que gostou muito do carro e que viu que ele é um cara bem sucedido e vale a pena dar uma chance para ele. London então fala que está claro que ela é muito interesseira e que ele não quer mais sair com ela. Ele fala que ela já ficou muito tempo dentro do seu carro e pede para ela descer agora mesmo. A mulher acha ruim e começa a questionar e chama ele de babaca, mas no fim ela desce do carro e acaba se dando mal e sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele fala que ela tá muito linda e parece estar muito bem, e pergunta o nome dela, mas ela fala que não é da conta dele. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela fala que não e sai andando sem dar nenhuma chance. Ele então se despede e vai em direção ao seu carro de luxo. Nate chega até o seu carro e quando a garota vê o carro de luxo do Nate, ela vem na mesma hora pedindo para ele esperar e pergunta seu nome. Nate fala seu nome e ela se apresenta para ele. Ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ele pergunta se ela não tem mesmo namorado. E ela fala que não, que ela está solteira e que ainda não achou seu príncipe encantado. Em seguida, ele passa o telefone para ela anotar o seu número. Ele então pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa. Já ela fala para ele que estava indo encontrar com uma amiga. Nate responde que então ela tem compromisso agora. Ela fala que ela pode ver sua amiga mais tarde e que eles podem sair para beber e tomar alguma coisa. E ela pergunta o que ele vai fazer agora. Ele diz para ela que, para ser honesto, ele ia na sua cobertura para trocar de roupa e trocar o seu carro e pegar a sua Lamborghini. E deixa a mulher ainda mais impressionada. Em seguida, ele chama ela para entrar no carro. Ela não perde tempo e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o Nate. Mas nós já sabemos que o Nate não deixa essas coisas baratas. Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha para ter um carro como este. Ele responde que trabalha com mercado financeiro e com criptomoeda, e que ele gosta muito de viajar ao mundo e se ela fosse sua namorada, estaria viajando com ele. Ela fala que também gosta de viajar e que isso seria muito bom. Nessa hora, ela começa a falar que queria ir para o shopping para fazer compras. Mas o Nate deixa claro que ela não queria nada com ele quando tentou falar com ela e mudou de ideia quando viu seu carro. Ele fala que não vai levá-la no shopping porque ela é muito interesseira e demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele fala para ela descer do carro porque ele não quer mais perder o seu tempo. Ela acha ruim e desce do carro. Ela desce do carro achando ruim, mas no fim acabou se dando mal.
O vídeo começa com Naya abordando essa bela moça para fazer o teste da interesseira. Ele pergunta como ela vai e fala que ela tá muito linda. E depois dela falar que ela tá bem, ela agradece o seu elogio. Em seguida, o Naya fala que é novo na cidade e está tentando conhecer pessoas e pega na mão dela e se apresenta para ela. Ele pergunta se eles podem ser amigos, já ela fala para ele que sim. O Naya pergunta de onde ela é e ela fala que é de Ohio. Na sequência, ele fala que gostou muito das tatuagens dela e que achou muito maneira suas tatuagens. Além disso, ele pergunta se pode pegar o número dela, e a garota responde que sim. Ele também pergunta se ela tem namorado ou se ela tá sozinha, e ela responde que não tem namorado. Ele então passa para ela o telefone para ela anotar o seu número. O YouTube pergunta com o que ela trabalha e ela responde que trabalha com música. O Naya então fala que ficou bastante curioso para ver as músicas dela. Ela fala que já trabalha com música há mais de 3 anos. Já ele fala para ela que adora escutar música. Além disso, ele fala que trabalha com imobiliária e que se ela quiser arrumar uma casa, ele arruma uma casa bonita para ela com um bom preço. Em seguida, ele fala que o carro dele está logo ali e chama ela para eles conversarem dentro do carro. Ela aceita e entra com ele na Lamborghini, ficando muito impressionada. Já dentro do carro, ele pergunta para ela por que ela não tem namorado, pois ela é muito bonita para estar sozinha. Já ela fala que os homens estão complicados e que no momento ela prefere ficar sozinha porque ela é muito independente. O Naya fala que gostou muito dela e queria conhecê-la melhor, mas que ele queria saber se tem chance com ela. Ela responde para ele que viu que ele é gente boa e que eles podem se conhecer melhor. Naya então fala que ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade que tem piscina, bebida e eles podem curtir lá e ficar à vontade. Ela fala que seria uma boa ideia e aceita o convite de Naya. Ele fala que ela é diferente das mulheres que ele conhece aqui na cidade porque elas são muito interesseiras, mas que ela demonstrou ser uma garota humilde e legal para conversar. Ela agradece o elogio dele. Naya dirige para sua casa e daqui para frente não se sabe o que rolou. O vídeo começa com London abordando essa morena. Ele pergunta como ela vai, fala seu nome e tenta se apresentar. Mas pela cara dela dá pra ver que ela não tá muito afim de falar com ele. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado. E ela fala que sim e diz que ele é muito brabo. London então fala que ele também é brabo e pergunta qual o nome dela. E com a maior mal vontade, ela fala que se chama Ashley. Porém, ela sai andando e deixa London falando sozinho. Então, ele se despede e fala que onde ela estivesse indo, ele poderia levá-la no seu Corvette. E é aí que a mágica acontece. Olha na cara que a mulher faz quando vê que ele está de nave. Então ela pede para ele esperar e pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que tem as chaves e que o carro é dele. Ela então fala que ele pode dar uma carona para ela. Porém London a questiona, dizendo que ela disse que tinha namorado. Entretanto, a garota fala que o namorado dela não precisa ficar sabendo de nada. London então pergunta o que ele não precisa ficar sabendo, e ela fala a respeito deles estarem conversando. London a questiona, dizendo que ela estava mandando ele ir embora e não queria falar com ele. Então ela fala que teve um longo dia e pede desculpas para ele. London pergunta a ela onde ela estava indo
e ela fala que estava indo numa loja ali na esquina. Em seguida, ele fala que estava indo num restaurante almoçar e fala que eles podem almoçar juntos. A garota topa e aceita o convite de London e eles entram no Corvette. London então dá a volta e fala que ela é uma garimpeira e que ele vai colocar ela para correr do carro. Dentro do carro, London fala que se ela não está tendo um bom dia, ela não deveria tratar mal as pessoas. E ela concorda com ele e fala que ele tem razão. Em seguida, London pergunta se o namorado dela não iria achar ruim dela estar dentro de um carro com outro homem. Ela responde que não, porque ele não vai ficar sabendo. Então London pergunta se ele gostar dela e começarem a sair juntos, o que ela espera dele. Ela fala que ela é uma dama e quer viajar o mundo, fazer compras, ir ao salão de beleza e ser bancada por ele, já que ele tem muito dinheiro. Nessa hora, London abre o jogo e fala que ela é uma mulher linda e atraente, porém só tem um problema, que ela não é uma dama, e sim uma gold digger, porque ela falou que tinha namorado e nem queria falar com ele, mas foi só ver o seu carro que ela esqueceu do seu namorado e queria sair com ele e gastar o seu dinheiro. London fala que ela é uma interesseira e mostra a microcâmera para ela que está gravando e fala para ela dar o fora do seu carro porque ele não sai com interesseira. E a Gold Digger acaba se dando muito mal. O vídeo começa com o Naya que aborda essa garota em um estacionamento. Ele fala que ela é linda demais e que não resistiu à sua beleza e teve que falar com ela. A garota agradece o elogio, mas não demonstra muito interesse. Logo em seguida, ele pede para ela passar o telefone para eles combinarem de fazer alguma coisa. Porém, ela fala que acha melhor não porque ela tem namorado. Naya fala que ele é novo na cidade e está tentando encontrar um lugar para comer e pergunta se ela não pode ajudá-lo. Porém, ela fala que está indo encontrar com seu namorado e que ele é muito ciumento. Ele então pergunta se ela não pode passar o seu telefone e novamente ela fala que não. Então Naya a deseja um bom dia e caminha até a sua Lamborghini. E na hora que a garota vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Ela vem andando rápido e fala: "Nossa, esse é o seu carro?" O youtuber confirma que sim e fala que não quer arrumar problemas porque o namorado dela é muito ciumento. Inexplicavelmente, a garota fala que não tem namorado e só disse aquilo porque estava com pressa e não queria falar com ele. Ela pede desculpas por ter mentido e fala que ela recebe muitas cantadas na rua e prefere ignorar. Então, ela fala que a casa dela é aqui perto e que eles podem ir para lá porque ela mora sozinha. Naya pergunta se ela confia nele a ponto de levá-lo para sua casa, porque acabou de conhecê-lo. Ela fala que já viu que ele é gente boa e que não está preocupada com isso. Em seguida, o YouTube aceita o convite para ir para a casa dela e fala para ela entrar na Lamborghini. E a garota entra no carro achando que vai se dar bem com um milionário de Lamborghini, mas mal sabe ela que vai acabar se dando muito mal. Dentro do carro, indo à parte que interessa, o YouTube fala que não vai mais para a casa dela. Ele diz a ela que ela é uma interesseira e que há minutos atrás ela o rejeitou e depois que viu seu carro mudou de ideia só por interesse.
e que ela demonstrou ser uma gold digger e que ele não quer perder o seu tempo com ela. Em seguida, ele pede para ela descer do carro porque ele não quer mais sair com ela. A garota desce do carro e fala que não precisa ser assim e tenta convencê-lo. Mas o caçador fala que não vai mudar de ideia e a deseja um bom dia. E ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Joel abordando essa garota em um posto de gasolina. Ele tenta puxar conversa com ela, mas a garota o ignora. Ele pergunta qual o seu nome e tenta se apresentar, mas ela não tá nem aí pra ele. Então ele fala que vai ajudá-la a abastecer o carro, mas ela fala que não precisa. Em seguida, ele elogia a garota e pergunta se ela tem namorado e se é por isso que ela não quer falar com ele. A garota responde que sim, que o namorado dela é policial. Então Joel fala que ele não está aqui agora e pede para pegar o Instagram dela para eles conversarem depois. Mas a garota fala que ele já está incomodando e que ela não vai passar nada para ele. Na sequência, Joel pergunta se ele é feio ou algo do tipo. A garota fala que já disse que tem namorado e não o conhece, que ele é um estranho. Em seguida, a garota fala que não vai mais falar com ele. Então Joel se despede e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Na hora que a loira vê que o cara está de nave, ela estica o pescoço e vai atrás dele, perguntando se o carro é dele. Joel confirma e fala que já está indo embora. Então ela fala que agora ele pode pegar o Instagram dela. Mas Joel fala para eles conversarem de novo, pergunta o nome dela e se apresenta. E depois de alguns minutos de conversa, agora a situação é outra. Joel pega tanto o Instagram dela quanto o seu telefone e nem parece mais que ela tem um namorado. Em seguida, Joel fala que ela parece que não é de Houston porque ela é diferente das mulheres da cidade. Então ela fala que é do Texas e Joel fala que é de Detroit. Joel pergunta o que ela gosta de fazer e quantos anos ela tem. Ela responde que tem 25 anos e que ela é um rapper e fala que gosta muito de cantar. Joel muda de assunto e pergunta se ela quer ir para a casa dele. A garota topa e aceita o convite. Porém, Joel fala como que ela vai se ela tem um namorado. E ela fala que não tem problema, mas ele responde que não quer levar um tiro. A mulher fala que vai assegurar que isso não aconteça. Em seguida, ela fala que está tentando falar para ele as regras para sair com ela. Porém, Joel fala que ele tem a Lamborghini e que é ele que impõe as regras, porque é ela que está interessada em sair com ele e está vindo cavar ouro. Então, ele chama ela de interesseira e fala que não quer mais sair com ela. Então, a garota não aceita ser dispensada e entra no carro de Joel sem ele permitir. Joel fala que ela não queria nada com ele e só mudou de ideia por interesse. Ela tenta convencê-lo a ir com ele para sua casa, mas Joel não aceita e manda ela descer do carro. Então Joel fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ela vai aparecer no seu canal. Então a garota desce do carro e vai embora irritada, porém acaba se dando mal. O vídeo começa com London abordando essa garota. Ele fala que ela está linda e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então ele pergunta aonde ela vai tão bonita desse jeito. E ela responde que está indo no shopping para fazer compras para ela e seu namorado. Então London pergunta se ela realmente tem um namorado e ela fala que sim.
Em seguida, London fala que é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor. Porém, a garota fala que eles já se conheceram agora. London então pede para ela passar o telefone para eles conversarem depois e se conhecerem melhor. Porém, ela fala que na próxima vez que eles se encontrarem, quem sabe ela passa o telefone para ele. Porém, London diz que sabe que ela não quer passar o número para ele porque ela não está interessada e fala que ela pode ser sincera. Então, ela fala que tem milhares de mulheres na cidade e que ele pode conhecê-las. Mas London diz que ele gostou foi dela e pede para ela passar pelo menos o Instagram. Então ela fala que sim. London diz a ela que vai pegar o seu telefone no seu carro e caminha até o Corvette. E é aí que a mágica acontece. Então ela vai até ele perguntando se o carro é dele e London confirma que sim e pede para ela passar o seu telefone porque ele não quer o seu Instagram. E depois da mágica feita, ela passa para ele o telefone sem nenhuma dificuldade. Então, nessa hora, o YouTube fala que vai embora e talvez ligue para ela depois. A mulher, na mesma hora, questiona, perguntando se ele não quer sair com ela. Mas London fala que ela disse há minutos atrás que tem namorado. Ela fala que sim, mas isso foi antes e agora ela quer dar uma volta em seu carro. London fala que tem o número dela e que depois liga para ela. Mas ela acaba insistindo muito, e então London fala que ele respeita ela e não quer atrapalhar o seu relacionamento. A garota diz a ele que o namorado dela não liga pra ela e que ele nem precisa saber que eles vão dar uma volta. Então, de tanto ela insistir, ele fala que ela pode entrar no carro. Dentro do carro, ele pergunta como é o relacionamento dela com o seu namorado. E ela diz que ele não é bem um namorado e é só um rolo que ela está tendo. Então, London fala que agora ele pode ficar mais tranquilo em saber que ela não tem namorado. Em seguida, London pergunta se ela não quer ir para a casa dele. Então, ela fala que aceita somente se eles começarem a namorar e ele bancar as compras dela no shopping. London então fala que tem uma câmera ali gravando para o seu canal no YouTube, onde ele caça interesseira, e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. London fala que ela não vai mais para lugar nenhum porque ele não leva garimpeira para sua casa. E que ela nem queria nada com ele e agora tá pedindo dinheiro mesmo sem eles terem nada. Então ele fala pra ela descer do carro porque ele não namora a interesseira. E ela desce do carro e acaba se dando mal. Começamos o vídeo com Naya abordando essa moça em um posto de gasolina. Ele começa uma conversa com ela e pergunta qual o seu nome e se apresenta. Ele fala que se chama Naya e é um prazer conhecê-la. Então ele pergunta de onde ela é e ela responde que é de Boston. E Naya fala que é de Houston. Em seguida ele pergunta quantos anos ela tem e ela fala que tem 26. O YouTube fala que ela aparenta ter 22 porque ela é muito bonita e parece ser mais jovem. E a garota agradece o elogio. Em seguida, Naya pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Ele pergunta como uma garota linda não tem um namorado e ela responde que não tá querendo dor de cabeça agora. Então o YouTube fala que ele não é assim, que ele é um cara muito gentil e agradável. Em seguida, ele pergunta qual é o Instagram dela. E a garota soletra seu Instagram, mas ele fala que prefere que ela anote para ele e passa o telefone para ela. Ele fala que tá fazendo muito frio aqui na cidade e que tá precisando de fazer um pouco de calor porque ele odeia frio. A seguir, ele pergunta com o que ela trabalha e ela fala que trabalha num escritório de contabilidade.
Nair fala pra ela que ele é um empresário e tem várias empresas e chegou na cidade faz pouco tempo e não conhece muita gente. Ele fala que está de férias das suas empresas para relaxar um pouco a sua cabeça. Logo, ele pergunta se ela tem tempo livre para eles conversarem dentro do carro. A mulher responde que sim. Então, ele termina de abastecer o carro dela e fala que sua mãe fez um cavaleiro e que ele sabe tratar uma dama. Então, ele vai até o seu carro e ela pergunta se o carro é dele. Ele fala que sim e pergunta se ela gosta. E ela fala que é muito bom. O YouTube fala que esse é apenas um dos seus carros. Dentro do carro, ele pergunta quanto tempo ela saiu de Boston. E ela fala que é desde maio. Então, Nair pergunta se ela gostou de Houston e se ela vê como uma segunda casa. Ela responde que não, porque quer viajar ao mundo e conhecer vários lugares. Nair então pergunta quanto tempo ela está solteira. E ela fala que já tem 1 ano e meio. Ele pergunta o que ela está achando da vida de solteira e ela fala que está bom demais. Nessa hora, eles combinam de sair para comer alguma coisa e eles descem do carro para ela estacionar o carro dela em outro lugar para ela não tomar multa e ser rebocada. Então, Nair vai com ela até o seu carro e abre a porta para ela entrar. E ela agradece o elogio e fala que ele é muito gentil. Porém, quando Nair está indo ao seu carro, ele fica na dúvida se fala para ela que é uma pegadinha ou não. Então, ele vai até ela novamente e pede para ela descer do carro. Então, ele explica que ele é um youtuber e está gravando um vídeo para pegar garimpeiras. Porém, ela foi muito gentil e gente boa com ele e não foi interesseira. Então, ele fala que mesmo estando gravando, ele gostou dela e quer sair com ela. E fala para ela estacionar o carro dela para eles irem comerem no seu carro. O vídeo começa com Joel dentro da sua Lamborghini até que passa uma bela loira e Joel aborda ela chamando para vir até ele. Joel pergunta para ela de onde ela é e a garota responde que é da Austrália. Ele pergunta como é lá na Austrália e ela fala que lá é muito quente. Então ele pergunta para ela onde ela estava indo e ela responde que estava indo visitar uma amiga. Em seguida, Joel fala que o pessoal da Austrália deve comer bem e deve fazer academia, porque ela tem um corpo muito bonito e elogia a garota. A seguir, Joel pergunta se ela tem um namorado ou um homem. Ela demora para responder, mas fala que não. Então Joel fala: deixe-me falar na minha gíria. Há quanto tempo você está na cidade e por que você não tem um namorado? A garota o responde que está na cidade desde terça-feira e fala que terminou seu namoro já tem uns 6 meses. Em seguida, Joel pergunta o seu nome e ela fala que se chama Shelby. Então Joel se apresenta para ela. Em seguida, ela fala que gosta de tirar fotos, então Joel a chama na frente do carro e fala que ela pode tirar fotos com sua Lamborghini. E ela pergunta se Joel vai tirar as fotos para ela, e Joel fala que é claro que os americanos são todos gente boas. Joel fala que nunca falou com uma australiana e fala que gostou dela e que ela é muito linda e pede para pegar o telefone dela e a garota, muito simpática, acaba passando o contato para ele. Em seguida, Joel fala que está com fome e chama ela para sair para comer alguma coisa. E a garota aceita o convite de Joel e ele chama ela para entrar na super máquina.
Em seguida, quando a mulher estava curtindo a Lamborghini, chega o verdadeiro dono do carro e fala para Joel que quer as chaves do carro porque ele precisa sair agora. E manda a garota sair do carro e fala para Joel que já era para ele ter devolvido o carro há muito tempo. Joel fala que ia devolver o carro assim que ele saísse com a garota. Então o dono do carro fala que não vai mais emprestar o carro para Joel e arranca a Lamborghini. E nem precisa dizer que o clima ficou muito tenso. Então Joel fala que aquele era o seu chefe e que aquele carro era dele. Joel fala que gostou dela e achou ela linda e achou que o carro poderia ajudá-lo e queria impressioná-la, mas que ainda está afim dela. A garota fala que não tem nenhum problema, que está tudo bem. Ela fala que o carro era legal, mas não faz diferença para ela. A seguir, Joel explica para ela, mostra a câmera e fala que estava fazendo um experimento social que ele está gravando para o seu canal no YouTube. Ele fala que ele faz vídeos para saber se a mulher vai ser uma Gold Digger, mas que ela passou no teste e que ela foi muito doce com ele e que ele gostou muito dela. Então Joel pede seus seguidores para segui-la no Instagram, já que ela passou no teste. E Joel termina o vídeo falando que vai fazer um convite para a garota para ela ir com ele para a casa de Joel. E Joel acabou mesmo levando ela para casa porque ele postou um vídeo novo com ela em sua casa. Iniciamos o top 1 com o youtuber Nate dizendo que se essa mulher não for interesseira, que ele vai levar ela para casa. Então ele chega nela perguntando como ela está e para onde ela vai, e por que ela está ali sozinha, e com um papo descontraído se apresenta para ela. A garota responde que está esperando o seu namorado e que ele está quase chegando. Nate pergunta para ela de onde ela é e fala que ele é novo na cidade. Depois da mulher dizer onde ela mora, ele pergunta se pode pegar o número dela. Ela fala para ele não perder o seu tempo, porque ela já disse que tem um namorado, e mesmo que ela fosse solteira, ele não faz o tipo dela. O youtuber fala que ela poderia passar o número para ele como amigos e que ele não conhece ninguém na cidade. Ela fala que não quer a amizade dele e fala para ele dar o fora. Então, vendo que ele não vai conseguir nada com a mulher, ele caminha em direção à sua Lamborghini. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher morde a isca e vai atrás dele pedindo para ele esperar, que ela quer falar com ele. Ela pergunta se o carro é dele e pede desculpas por ter sido rude com ele. O YouTube fala que tudo bem e pergunta se ela gosta do carro. Ela fala que sim e ele chama ela para entrar no carro. Em seguida, ele fala que estava tentando achar comida e depois ia voltar para sua cobertura. Ele fala para ela que tem uma cobertura com uma bela vista no centro da cidade. A garota pede para ver as fotos, mas ele fala que se ela quiser ver, ela vai ter que ir lá pessoalmente. Então, ela fala que se for bem alto, ela vai querer ir. O youtuber fala que é muito alto e ela vai gostar muito. Ele pergunta para ela o que ela gosta de comer, e ela fala que gosta de comer carne mal passada com um bom vinho e com uma boa sobremesa. Nate fala que eles vão no melhor restaurante e ela vai poder aproveitar o que ela quiser. Então, depois de alguns minutos de conversa, eles combinam de almoçar no restaurante ali perto e depois vão para a cobertura do youtuber. O youtuber pergunta para ela se o namorado dela não vai achar ruim com ela. Ela fala que não tem um namorado e falou aquilo porque não estava interessada, mas depois que viu o seu carro mudou de ideia. Então Nate fala que ela está interessada no carro e não nele. Ela fala que ele faz o tipo dela porque ele tem uma cobertura e um bom carro.
Ele fala que ela não queria falar com ele antes e agora ela está falando que ele faz o tipo dela só porque ele tem uma Lamborghini e uma boa cobertura. O youtuber fala que ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e que ela não é o tipo de mulher que ele achou que ela era. Ele manda ela sair do carro e a mulher tenta se explicar, mas ele não aceita e fala para ela sair que ele não quer mais olhar para a cara dela. A garota fala que ele é um moleque e sai xingando o youtuber, mas se dá muito mal. Esse vídeo já começa com o caçador de interesseira TK fingindo estar trabalhando no estacionamento de um supermercado. Ele logo aborda uma jovem dizendo que achou ela linda demais e que gostaria de falar com ela alguns segundos. Ela agradece o elogio e ele pergunta para ela se ela acredita em amor à primeira vista. Ela responde que não acredita nisso. Então TK fala para ela que viu ela de longe e sentiu algo a mais nela e pergunta se ela tem namorado. Ela fala que sim, que tem um namorado. O youtuber pergunta para ela quanto tempo ela está namorando e ela responde que já faz 2 anos. Então ele fala que pelo menos eles podem ser amigos porque ele gostou dela e queria ser amigo dela. Ele pede para ela dar uma voltinha para ele ver o corpo dela. A mulher fala que eles não podem ser amigos porque o namorado dela é muito ciumento e ela não quer arrumar problemas para ela. Então TK pergunta para ela se pode pelo menos pegar o telefone dela para falar em qualquer dia. A mulher fala que não e pede para ele não insistir. E vendo que ele não vai conseguir nada com a garota, agora é hora de mostrar a nave para ela e fazer a mágica acontecer. Na hora que ela vê ele caminhando até a sua BMW i8, ela vê que o carro é dele e na mesma hora os olhinhos dela começam a brilhar. TK fala que não trabalha aqui e que ele gosta de fazer alguns trabalhos comunitários e que ele é um empresário. A mulher, surpresa com o que ele falou, pergunta se pode sentar no carro. O youtuber responde que sim, dá a volta no carro e abre a porta para ela entrar. Dentro da BMW, o youtuber pergunta se pode pegar o número dela para eles marcarem de fazer alguma coisa. E dessa vez a resposta é outra, e a mulher fala que sim, mas que ele não pode ligar a qualquer hora, senão o namorado dela pode desconfiar e passa o número para ele. Então o youtuber começa a perguntar por que ela mudou de ideia e agora quer passar o número para ele. Ela fala que viu ele, que ele é um cara legal e que vale a pena passar o seu número. O YouTube chama ela para descer do carro e fala que tem que falar uma coisa para ela. Então ele fala que ela é uma gold digger, ou seja, uma interesseira e que ele não quer nada com ela porque ele não gosta de mulher interesseira. Além disso, ele fala que tem uma câmera lhe gravando e ela será exposta como interesseira. A mulher sai revoltada e xingando o youtuber. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira London's Way. Ele começa abordando essa morena que estava passeando pela calçada. Ele pergunta qual o nome dela e o que ela está fazendo. E ela responde que se chama Carla e está fazendo caminhada. Ele fala que achou ela linda demais e se apresenta para ela. E ela agradece o elogio. Ele pergunta se ela tem um namorado e se ela pode passar o seu número de telefone para ele.
Ela fala que tem namorado e não pode passar o seu número e ela já está indo embora para sua casa. London pergunta se pode pegar pelo menos o seu Instagram e ela fala que não. Então ele fala que vai acompanhá-la até o seu carro que está estacionado logo ali na frente. E eles vão caminhando até a Lamborghini Urus do youtuber. E quando ela vê que o cara está de nave, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê ele entrando na nave, ela volta para trás e vai falar com ele. E pergunta se o carro é dele. Ele fala que sim e pergunta se ela quer que ele leve ela para casa. A garota fala que vai para qualquer lugar que ele deseja levar ela. Ela entra no carro e o youtuber pergunta se ela sempre vem caminhar por aqui. A garota fala que estava voltando da faculdade. Então, London pergunta para ela por que ela estava agindo daquela forma e não quis passar o seu telefone e nem o seu Instagram. Ela fala que é por causa do seu namorado, que ele vigia as suas redes sociais e que ele é muito ciumento. Depois de alguns minutos de conversa, London fala que tem uma casa de luxo e tem um champanhe lá para eles. A garota fala que quer conhecer a sua casa, mas London pergunta quem ela é de verdade e qual o seu nome. Ela fala que já disse que se chama Carla. Ele pergunta para ela se ela lembra do nome dele e ela fala que não, que se esqueceu. Na sequência, London fala para ela que ele não costuma esquecer coisas boas e que ele estava tentando falar com ela e levá-la para um encontro. Mas a garota fala que não vai mais sair com ele e que ela pensou direito e que ela é fiel ao seu namorado. O youtuber fala que ela não deveria entrar no carro de pessoas que ela não conhece e que aos olhos dele ela é uma interesseira. E fala para ela que tem 2 câmeras escondidas e que ele é um youtuber e faz testes para pegar mulheres interesseiras. London fala que ela demonstrou ser uma interesseira, mas que bem no finalzinho ela pensou bem e desistiu de sair com ele, que então dessa forma ela passou no seu teste. Iniciamos o top 3 com o caçador de interesseira Joel, que ele avista essas 2 garotas passando pelo parque. Então ele se apresenta, fala seu nome e pergunta se está tudo bem e qual o nome delas. Elas falam que se chama Ariana e Ariel e falam que está tudo bem. Ele pergunta a elas onde elas estão indo e o que elas vão na tarde de sábado fazer. Elas respondem que estão indo para casa. Então ele pergunta se elas moram juntas e se são namoradas. E elas falam que são irmãs. Então Joel as convida para dar um passeio. Elas respondem que não podem ir porque elas têm compromisso e vão para casa se arrumar. Então Joel vai em direção à Lamborghini e é aí que a mágica acontece. Elas já estavam bem distante, mas quando olham para trás e vê Joel em sua super máquina, elas voltam para trás na mesma hora. Elas perguntam se esse é o seu carro, ele fala que sim, que esse é um dos seus carros e que ele tem uma coleção de carros luxuosos. Então Joel fala para elas se elas gostariam de entrar no carro. Elas respondem que sim, que quer dirigir o carro dele e que elas nunca entraram no carro como esse. E elas falam que agora esse é o carro delas. Então Joel fala para elas que elas podem dirigir o seu carro, mas o que ele vai ganhar em troca disso, porque elas não aceitaram seu pedido de irem dar uma volta com ele. Elas respondem que vão ser bem generosas com ele e que ele pode escolher uma ou até as 2 de uma vez. Então Joel fala que vai levá-las para casa e que lá tem outros carros de luxo e que elas vão adorar e que os 3 vão se acabar de tanto se divertirem.
Na sequência, Joel pergunta por que elas não quiseram sair com ele antes de verem o seu carro. Elas respondem que da mesma maneira que os homens gostam de mulheres bonitas e desenhadas, elas também gostam de carros bonitos e homens com dinheiro. E também que tudo não vai passar de uma simples troca entre eles. Então, elas entram no carro de Joel e falam que vão para a casa dele. Na sequência, Joel arranca seu Corvette e finge que vai levá-las até a sua casa. Mas o que elas não sabem é que ele apenas deu uma volta no quarteirão e as deixou no mesmo lugar. Ele fala que elas não vão andar, não vão dirigir e muito menos vão até a sua casa, porque ele não fica com mulheres escavadoras de ouro e manda elas dar o fora do seu carro. E dessa vez as interesseiras se deram mal. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos pro próximo vídeo. Iniciamos o vídeo com o YouTube Eric indo falar com essa garota. Ele tenta iniciar uma conversa com ela, porém ela fala que está ocupada e na sequência Eric vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê que a Lamborghini é dele, muda de ideia e vai atrás do YouTuber. Ela pergunta se o carro é dele e fala que a cor do carro é linda. Eric confirma que sim e pergunta se ela gostou. Ela fala que adorou o carro e se apresenta para ele. Para impressionar ainda mais a mulher, ele fala para ela que esse é apenas um dos seus carros esportivos, que ele gasta a fortuna dele comprando vários carros de luxo. Eric fala para ela se ela não quer tirar algumas fotos da Lamborghini, já que ela gostou tanto do carro. Ela concorda com a ideia e começa a fazer um ensaio de fotos sensuais. Ele fala para ela que as fotos estão ficando ótimas e fala para ela tirar algumas fotos na frente da Lamborghini. Eric fala para ela caprichar nas poses para as fotos ficarem legais. Ele fala para ela que as fotos vão bombar nas redes sociais e mostra para ela como ficaram ótimas. Na sequência, ele fala para ela que tem uma ideia para as fotos ficarem ainda melhores. Ele pega uma pá que representa o símbolo da escavadora de ouro nos Estados Unidos, ou seja, interesseira, e fala que vai tirar fotos dela segurando a pá. Ela nem imagina por que está segurando a pá, mas faz do jeito que o apresentador do canal pediu. Na sequência, ele convida ela para dar uma volta na Lamborghini e ela aceita o convite. Lá dentro do carro, ele fala para ela fechar a porta e pergunta para ela se ela tem namorado. Ela fala que tem namorado. O YouTuber pergunta para ela se o namorado dela não iria achar ruim com ela se ela desse uma volta com ele. Ela fala que não, que ele nem precisaria ficar sabendo. Ao ver a resposta da mulher, Eric fala para ela que há minutos atrás ela nem queria conversar com ele, mas agora que viu sua Lamborghini, ela está disposta a sair com ele só por interesse. Ele fala que ela é muito interesseira e manda ela sair do carro, e fala para ela garimpar ouro em outro lugar. Ela sai do carro indignada, apontando o dedo e manda ele para PQP. Olá, seja bem-vindo ao Lorde TV e assista agora Mulheres Interesseiras que se deram mal. Nesse vídeo, o YouTube Human TV vai fazer o teste da interesseira com uma McLaren. Vamos ver o que isso vai dar. O vídeo começa com essa garota que estava indo guardar suas compras no carro. Na sequência, Rumo aparece em uma ligação com sua mãe para perguntar o que ele tinha que comprar no supermercado. Porém, ele percebe que perdeu sua carteira e pergunta para a garota se ela não pode emprestar alguns dólares para ele fazer suas compras. Ele fala para ela que pode recompensá-la depois no encontro com muito dinheiro. Porém, ela responde que não o conhece e tem certeza que ele não vai devolver o dinheiro.
Então, ao perceber que ela não ia emprestar o dinheiro, ele agradece e vai em direção à McLaren. E é aí que a mágica acontece. Na hora que ela vê ele abrindo o capô da McLaren, na mesma hora ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que está procurando a carteira porque deixou em algum lugar no carro. Ela fala que é um belo carro e se demonstra muito interessada. Em seguida, a mãe de Ruma liga para ele novamente e ele pede para a garota esperar 1 minuto. Enquanto ele fala com sua mãe no telefone, ela vai até a frente da McLaren e se demonstra totalmente interessada no carro. Logo em seguida, ela fala que gostou muito do carro e que gostaria de tirar algumas fotos com a McLaren. Ruma fala que tudo bem, que não tem nenhum problema nisso. Na sequência, ela posa para várias poses e Ruma tira várias fotos dela com a McLaren. Ele fala que ela leva muito jeito para as fotos e que vão ficar ótimas. A mulher fala que gostaria de ir na casa de Ruma e dar uma volta na McLaren. Ruma fala para ela que no começo ela não quis emprestar dinheiro para ele, falando que ele era um desconhecido. Ele fala que tem uma câmera ali gravando e que depois que ela viu seu carro mudou de ideia e queria até sair com ele só por interesse. Ruma chama ela de garimpeira de ouro e fala que não sai com mulher interesseira e entra na McLaren. A mulher fica tão nervosa que vai até seu carro, pega ketchup e mostarda e corre para jogar na McLaren. Porém, acaba se dando muito mal. Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus. Será que ele vai levar a interesseira para casa ou vai mandar ela sair do carro? Bora ver o que isso vai dar. O vídeo começa com o Nate abordando essa garota. Ele dá em cima dela e tenta pegar o número dela ou o Instagram. Porém, ela fala que tem namorado, está com pressa e dá um fora nele. Nate fala que tudo bem e vai em direção à Lamborghini. E é aí que a mágica acontece. Num passe de mágica, ela muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta o nome dele e pede desculpas por ter sido muito grossa com ele. Ele fala para ela que ainda bem que ela percebeu. Então, ela pergunta o que ele vai fazer. Nate fala que estava indo para seu apartamento e depois ia pedir comida. Ele chama ela para ir almoçar com ele e depois da mágica feita, ela aceita o convite e eles entram no carro. Lá dentro do carro, ele pergunta se ela já esteve dentro de uma Lamborghini Urus alguma vez e ela fala que não. Ele pergunta o que ela achou e ela fala que é um carro muito luxuoso e confortável. Logo em seguida, ele passa o telefone para ela e pede para ela anotar o número dela. Papo vai, papo vem. Ele pergunta a ela se ela realmente tem namorado. E ela fala que sim e fala que ele não precisa ficar sabendo. É nessa hora que Nate abre o jogo e fala que no começo ele tentou falar com ela, mas ela foi muito grossa com ele e depois que viu sua Lamborghini mudou de ideia só por interesse. Ela pergunta o que ele quis dizer com isso. Ele responde que ela está vendo ele como um objeto de puro interesse. Ela fala que não é interesseira, então ele pergunta para ela o que ela é. E ela fala que viu que estava sendo rude com ele e veio falar com ele. Ele fala que o talento dela é cavar ouro e fala que não vai sair com ela e manda ela sair do carro e ela acaba se dando muito mal. Antes de continuarmos, se você gosta de vídeo como esse e gosta de ver interesseiras se dando mal, inscreva-se no canal, ativa o sininho e deixa o like. E se você fez isso que eu pedi, comente #interesseira, vou dar um coração no comentário de vocês.
Nesse vídeo, o YouTube Nate vai fazer o teste da interesseira com uma Lamborghini Urus com duas garotas e vai levar elas para casa. Vamos ver o que isso vai dar. Iniciamos com o Nate abordando as duas garotas em um posto de gasolina. Ele, educadamente, inicia uma conversa perguntando como elas estão e aonde elas estão indo. Porém, elas já de cara dão um fora nele, dizendo que não estão interessadas. Nate pelo menos tenta pegar o Instagram delas, mas sem nenhum sucesso ele vai em direção à Lamborghini Urus e é aí que a mágica acontece. A garota pergunta se o carro é dele, Nate mostra as chaves e confirma que sim, e fala que esse é apenas um dos seus vários carros. Agora elas estão completamente interessadas em falar com Nate e a mágica já está feita, e agora elas estão na mira do caçador. Nate pergunta para elas por que elas não queriam conversar com ele. Elas respondem que ele era um estranho e elas ficaram com medo. Na sequência, Nate pergunta o nome delas e se apresenta para elas. Uma das mulheres agora fala que gostam dele porque ele tem uma Lamborghini Urus. Ele pergunta se elas estão falando com ele só por causa do carro e não é que elas confirmam que sim. Então Nate leva na brincadeira e pergunta onde elas estão indo. Elas falam para ele que estão indo em uma festa de despedida de solteiro e convidam o Nate para ir junto com elas. Porém, o Nate fala para elas que ele tem uma ideia melhor, que ele tem uma casa de luxo aqui perto e que lá tem muita bebida e elas vão poder ficar à vontade. E dessa vez, como a mágica está feita, elas aceitam o convite e o Nate vai levar as duas para casa. Lá dentro do carro, ela pergunta com que o Nate trabalha. Ele fala para ela que é dono de uma empresa e opera no mercado financeiro. Logo em seguida, o Nate fala para ela que elas foram muito rudes com ele e elas vão ter que se redimir também com ele. Elas falam que vão deixar ele impressionado. Papo vai, papo vem, depois de alguns minutos de conversa, elas chegam na casa luxuosa do Nate e começam a ficar à vontade. E nem precisa mais falar que nessa hora, o caçador de interesseiras já está no controle total da situação e vai se dar bem. Logo na sequência, a moça de roupa rosa pergunta onde é o quarto e entra para conhecer. Nate faz uma horinha e logo em seguida entra no quarto e